Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula com exercícios voltados para a geografia do IBGE. E se você não assistiu às aulas anteriores, eu aqui tô falando para você, por favor, vai lá, que tá muito legal. A gente viu outros temas, né, do nosso edital. Então aqui eu trouxe todo dia tentando trazer temas diferentes. Então a gente já falou sobre biomas, clima, cartografia, já falamos sobre população, urbanização. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre as características do território brasileiro. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixa eu saber aqui nos comentários, que é muito importante para mim. E vou te convidar aqui para me seguir nas minhas outras redes sociais, também muito importante para o crescimento da Prof, viu? Obrigada por todos os comentários anteriores, eles têm sido muito importantes para me dar um gás aí maior para continuar insistindo aqui no YouTube, né? Porque é difícil, né? Um mar de gente produzindo conteúdo, mas os comentários de vocês têm sido essenciais, né, para eu continuar. E essas questões que eu tenho colocado aqui faz parte do meu book falando de geografia do Brasil e que eu preparei com mais de 100 questões e vou deixar aqui disponível para vocês na descrição esse e-book com questões inéditas e comentados para vocês treinarem para a prova do IBGE. Tem gente me perguntando se essas questões aqui elas valem para outros tipos de concurso e com certeza, né, gente? A gente está falando sobre geografia do Brasil. Então, se você está procurando questões sobre geografia do Brasil, aqui é um vídeo para você, tá bom? Então, se você for fazer outras questões que envolvam geografia e geografia do Brasil, faz essas questões que eu tenho certeza que vocês vão treinar e treinar bem. Show? Então, bora lá para a primeira questão que fala sobre os tratados de formação do território brasileiro. O território brasileiro ele foi se moldando, né, se formando a partir do processo de colonização e a gente vai ter o fim da formação do território brasileiro em 1903, quando a gente tem o Tratado de Petrópolis e a compra do Acre. Né? Após isso, após a formação das fronteiras externas, a gente vai começar, né, a modelar as fronteiras internas do Brasil. Então, a formação do território brasileiro, ele demorou séculos para acontecer, principalmente foi moldado pelos ciclos econômicos e a organização do espaço interno brasileiro, ele está em constante evolução com a formação de novos municípios, né, para a questão de gestão, show? O Tratado de Madrid, gente, se vocês nunca ouviram falar do Tratado de Madrid, ele é o tratado que vai reorganizar o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, a gente já está num processo de colonização um pouco mais avançado, né? Então, os portugueses eles chegam aqui no Brasil em 1500, mas a gente só vai ter uma efetiva ocupação ali por volta de 1532, com a formação das capitanias hereditárias, seis-marias, isso aqui é uma questão mais histórica mesmo, mas só para que a gente possa entender essa formação do território, né? Em 1750, com o avanço dos portugueses para áreas que eram além do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado que aconteceu até mesmo antes, né, dos portugueses descobrirem o Brasil, a gente vai ter a divisão aí do que seria o Brasil entre Portugal e Espanha. E durante, né, o processo de colonização, principalmente depois com a União Ibérica, a gente vai ter um avanço, né, dos portugueses para além do que seria de Portugal, e aí a gente vai refazer o Tratado de Tordesilhas com o Tratado de Madrid, tá? Tratados vão ser essenciais para que a gente possa também compreender, né, a evolução da formação do território brasileiro. E a gente não pode esquecer, né, o território brasileiro é o maior território nacional na América do Sul, na América Latina. O Brasil tem uma capacidade, né, territorial muito grande, faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Então, isso é resultado, né, de tratados, de guerras, né? Menos do que a gente vê em outros países, de uma certa maneira, de diplomacia, tá? Porque, por exemplo, a questão da compra do Acre
foi uma questão diplomática, foi uma fórmula diplomática, tá? Então isso é extremamente importante para quando a gente vai avaliando a formação do nosso território. O Tratado de Madrid foi um marco para a configuração do território brasileiro. Ele substituiu o Tratado de Tordesilhas. E a gente tinha avançado principalmente em relação ao Sudeste e em relação à região Norte, né? A gente vai ter, por exemplo, a interiorização do Brasil já no século XVI para a região Norte pelo Vale do Rio Amazonas, né? Então, principalmente ali por padres jesuítas procurando ali fazer catequização e também a procura por drogas do sertão. Então, foi interiorizando pelo Vale do Rio Amazonas, então essa necessidade dessa mudança, tá? E utilizou o princípio jurídico do utiposidades, né? O que seria esse princípio utiposidades? Se eu tô aqui, se eu tô ocupando, é meu, tá? Então, essa é a ideia, né, do possidade de ter posse. Por exemplo, no futuro, quando a gente vai falar sobre apropriação de espaço, muitas vezes, principalmente no campo brasileiro, a gente vai falar sobre o uso capião. E o uso capião é ali a posse da terra, né, por uso. Eu tô ali um tempo, aquela terra, ela é minha, tá? E aí que as terras pertenciam a quem chegasse primeiro, não necessariamente, tá? Independentemente da ocupação, a gente tá falando aqui de ocupação, de posse, que o direito de posse de uma terra deveria ser dado a quem efetivamente ocupasse e utilizasse. E aí, de fato, né, a gente vai tendo o território brasileiro sendo ocupado, né? Aquele território brasileiro que a gente só vai mesmo formar todo o território dentro de uma lógica mais, né, século XIX, século XVIII, mas, né, nessa questão em relação ao Tratado de Tordesilhas, né? Se eu tô aqui, se eu tô tomando a posse, se eu tô ocupando efetivamente, ele é meu. Então, esse utiposidete aqui, ele é bastante utilizado, né, para dar a posse da terra aos portugueses, ao território brasileiro, né, do território brasileiro. Show? Então, é importante a gente fazer essas conexões. Quando eu falei para vocês que a formação do território brasileiro, ele está associado, né, aos ciclos econômicos, a gente precisa avaliar os grandes ciclos econômicos e os ciclos econômicos menores, ou subciclos econômicos. Então, por exemplo, grandes ciclos. A gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, que efetivou a ocupação no Nordeste brasileiro, principalmente na zona da mata, onde eu vou ter esse solo mais fértil, tá? Que é o solo de massa P, e que me permite, né? Vão ter outros pontos que vão favorecer essa prosperidade da cana-de-açúcar na zona da mata, mas o clima quente, úmido, o solo fértil, né, são os principais fatores. A proximidade com a Europa. Então, todos esses são pontos importantes que vão fazer prosperar um grande ciclo associado à cana-de-açúcar. E aí a gente vai ter a possibilidade, por exemplo, da interiorização do Nordeste em direção ao Agreste, na formação de cidades-feiras, que vão ser cidades que vão fornecer alimentos, couros para essa zona da Mata Canavieira. E, posteriormente, né, quando eu preciso interiorizar a questão do gado, eu vou para o sertão nordestino. Então, sempre quando falar de sertão nordestino para vocês, né, faz uma associação histórica à questão do gado, a pecuária e também a questão do algodão, que é um ciclo econômico bem menor, mas ele é também bastante importante para o sertão nordestino, porque vai criar ali elites pecuaristas, algodoeiras pecuaristas. Tudo bem? Quando a gente vai para outros ciclos econômicos, a gente tem, né, ali no século XVI, século XVII, a cana. No século XVIII, a gente vai ter o boom da mineração em Minas Gerais, em algumas outras áreas do Centro-Oeste, mas principalmente Minas Gerais, que vai permitir, por exemplo, a formação de núcleos urbanos em cidades auríferas, então Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, né, e toda a história brasileira da Inconfidência Mineira ligado ali, né, a inícios de movimentos de independência. A gente vai ter o ciclo do café, tá? Então, o ciclo do café, ele vai ter seu auge ali no século XIX, início do século XX, até mais ou menos 1930, né, quando a gente tem a crise do café, promovida por uma crise de 29, que foi uma crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então, uma crise nos Estados Unidos gera uma crise do café, o que permite, por exemplo, a um ciclo um pouquinho mais
local, que é a questão da industrialização brasileira, e é a primeira vez que a gente rompe os ciclos econômicos com o setor agrário, né? O Brasil ele tem uma grande característica, né? A economia brasileira tem uma grande característica que é ser agroexportadora, e não é de agora, não é porque o agronegócio está bombando no Brasil agora, mas é porque durante séculos a gente foi investindo nesses setores agrícolas. Tudo bem? Então é importante a gente pensar, esses são os grandes ciclos, mas a gente tem os ciclos menores. A gente teve o ciclo do cacau, né, que promoveu uma ocupação e um cultivo ali do cacau no sul da Bahia, o ciclo do algodão, o ciclo da seringueira, né, que promoveu o boom do látex, da extração do látex e da questão da borracha na região amazônica, tá? Então, temos vários outros ciclos menores que vai promover uma ocupação de uma área específica do Brasil. É por isso que quando a gente chega no final do século XIX e início do século XX, a gente tem áreas brasileiras super especializadas em um ponto, mas com pouca conectividade. Então é por isso que, se você for estudar a formação do território brasileiro, você vai ver que até o final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter o que a gente chama de Brasil arquipélago, né? São várias ilhazinhas econômicas pouco integradas, e a gente só vai passar a integrar mesmo o território brasileiro a partir ali do início do século XX, com Vargas, né, com a promoção do rodoviarismo com o JK, né, e etc. Show? Então, gabarito letra B, da número 1. Sobre as características da região norte. Quando a gente está falando sobre as características da região norte, a gente pode estar falando das características físicas, ou da geografia física, ou da geografia humana. Então, da urbanização, da população e etc. Então, avaliar a característica, ela pode ser multidimensional, tá? Então, só tome cuidado com isso. Sobre as características da região norte do Brasil, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, a região mais populosa do Brasil? Não, até mesmo porque quem é a região mais populosa do Brasil é o Sudeste, tá? É o Sudeste. A região menos populosa do Brasil é o Centro-Oeste. E depois fala a região mais populosa do Brasil devido ao intenso fluxo migratório industrial. E aí, no caso, o Sudeste de fato mas não é só por causa do intenso fluxo migratório industrial. Não foi só por causa disso, tá? Então, as primeiras grandes metrópoles do Brasil estão na região Sudeste, devido ao intenso fluxo migratório industrial, mas também por outros motivos. Tem motivos que são históricos, né? A questão do Rio de Janeiro ser a capital da colônia, depois ser a capital da monarquia, né? A primeira capital da república. Essa questão política influencia muito, a questão, né, turística também influenciou bastante a ida, né, das pessoas para o Rio de Janeiro. A questão do ciclo do café em São Paulo também influenciou bastante, tá? Então, essa intensa polarização das cidades do Sudeste, ela é pré-industrial, tá? Apresenta uma índice de urbanização do Brasil, a gente está falando do Sudeste também, tá? Superando a região Sudeste, não, porque a área mais populosa, mais urbanizada, mais industrializada do Brasil é a região Sudeste, tá? Só toma cuidado com um ponto aqui, gente, porque eu acabei de falar para vocês que a região Centro-Oeste é a menos populosa, mas ela é a segunda mais urbanizada do Brasil, tá? E essa urbanização, ela é porque grande parte da população vive nos centros urbanos. Quando a gente fala sobre urbanização, a gente está falando da diferença, né, em termos quantitativos de pessoas que vivem nos centros urbanos em comparação às que vivem em áreas rurais. Então, vivem muito mais pessoas nos centros urbanos do que nas rurais, né, por exemplo, no Sudeste. E, em segundo lugar, o Centro-Oeste, tá? Quando a gente fala, por exemplo, das áreas rurais Centro-Oeste, basicamente a gente tem grandes áreas que são compostas por agronegócio, áreas extremamente mecanizadas, então a gente não vai ver grande parte da população vivendo ali, ok? Então só toma cuidado com isso, porque vocês tendem a falar, se o Centro-Oeste ele tem ali uma característica muito importante, que é ter o agronegócio, que é a agricultura, vocês pensam, então ali vai ser mais rural do que todas as outras regiões, e não é, tá? Também porque a gente tem tipos de agriculturas diferentes. A agricultura que a gente vê no Centro-Oeste é uma agricultura comercial, tudo bem? Então, não, aqui na B ele ainda tá falando do Sudeste,
Possui a maior extensão territorial, de fato, tá? E é marcada pela presença da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e da floresta equatorial, que no caso é a floresta equatorial amazônica, tá? A região, aqui ele falou pra gente duas características, uma característica física, na verdade só características físicas, né? Mas a gente poderia falar, por exemplo, que é a quarta região mais urbanizada, só, né, o Nordeste é menos urbanizado do que a região Norte. Poderia falar que com a menor densidade demográfica e etc. Poderia falar do contexto histórico de formação, da questão de ter ali uma bacia que é de planície, ou seja, que tem uma potencialidade muito grande para navegação, mas que também tem uma potencialidade, devido aos seus afluentes, de formação de geração de energia hidrelétrica. Por sinal, é na bacia amazônica que a gente tem a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, que é a usina de Belo Monte. Então, a gente poderia trabalhar outras características. Sua economia é baseada predominantemente na produção de cana-de-açúcar para exportação. Aqui nada a ver, tá bom? Então é isso, 2, gabarito letra C. O agronegócio, que é a estrutura da agricultura comercial no Brasil, é um dos motores da economia brasileira, de fato, tá? Lembrando que quando a gente fala sobre economia brasileira, a gente pode dividir em 3 partes, em 3 setores. A gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário é o setor que pega agricultura, pecuária, extrativismo, seja ele extrativismo mineral, vegetal, animal, tá? Então, o setor primário, ele é um setor extremamente importante para o Brasil. O Brasil hoje está ali, né, no rol das 10 maiores economias do mundo, e o que eleva o Brasil a essa categoria é a questão do agronegócio e das commodities, né, ou seja, principalmente das commodities minerais. Então, quando eu falo de commodity, eu estou falando de todo o produto que é do setor primário, que tem um valor agregado dentro da economia daquele país. Então, o Brasil vende muita soja e muito ferro. Então, isso faz com que a gente tenha, né, uma economia dentro desse rol que eu estava explicando para vocês, tá? O conceito de CAI, né, de complexo agroindustrial, ou seja, a gente está falando aqui de toda a parte de integração entre a área agrícola, a área rural, ou seja, do fornecimento de alimentos, do fornecimento de de gêneros agrícolas, mas também toda a parte que vem de um setor industrial, porque quando a gente fala sobre o agronegócio, a gente está falando de um setor que extrapola o campo, que extrapola o setor rural. Então, por exemplo, para eu produzir um biscoito, sei lá, biscoito da vaquinha, não sei se tem onde vocês moram, que é aquele biscoito amarelo da Piraquê. Ele é feito, por exemplo, com trigo transgênico. Então, para eu produzir um bem industrial, eu tive que passar pelo campo. E aí eu faço uma conexão, uma integração. Hoje, a gente vai perceber, por exemplo, que o campo ele tem urbanidades, como, por exemplo, a sua integração e a sua ligação com a parte industrial, que está mais concentrada na cidade, o marketing, né, para vender um alimento que vem na cidade. Aquela propaganda que a gente vê constantemente na televisão, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é o setor de marketing atuando, né, dentro dessa grande lógica de agronegócio, de agrobusiness. O agro, ele é um negócio, então ele precisa estar estruturado exatamente para isso. E o agronegócio, ele está dentro de uma lógica de agricultura comercial. Ou seja, uma agricultura na qual eu produzo gênero para vender, os gêneros agrícolas para vender. Eu estou produzindo gêneros agrícolas para, né, eu levar para a China, para eu levar para a Europa. A gente está falando de gêneros de exportação. O agronegócio, ele está focado exatamente nisso. Já os gêneros de alimentação, arroz, feijão, batata, ele é mais voltado, né, para a agricultura familiar, que é uma agricultura que é focado mesmo no comércio interno. Então, eu vou ali fazer gêneros de alimentação através da agricultura familiar, né, que é aquele camponês, que é aquele pequeno agricultor. Ele vai ser, né,
o responsável. E quando eu falo pequeno, gente, eu não tô falando ali o Joãozinho que com a sua enxada vai plantar arroz e feijão, não. Eu tô falando até, né, de setores estruturados. Mas assim, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de grandes lógicas, grandes estruturas capitalistas, tá? Onde eu vou ter muito subsídio, muito capital, eu vou ter bancos envolvidos. Então, é uma lógica mesmo da gente fazer uma agricultura que é intensiva versus extensiva. Intensiva é o quê? Grandes máquinas, grandes capitais, muito dinheiro, subsídio, grande, assim, são grandes estruturas que envolvem países, tá? Então, eu tô aqui fazendo tô aqui fazendo a minha produção, mas é para ir para fora, para exportar, tudo bem? Então, quando a gente fala sobre o agronegócio, obviamente a gente aqui no mercado interno, né? Quando a gente está falando de Brasil, a gente se beneficia de uma certa maneira desse agronegócio, dessa grande lógica de produção, mas o agronegócio ele é voltado para fora, principalmente para o mercado externo, para a formação de gêneros, né, para a agricultura de grande gênero de exportação. Então, estou falando de soja, estou falando de milho, ok? E aí, o complexo agroindustrial é exatamente essa ideia, um grande complexo, que eu vou integrar grandes cadeias de suprimento. Então, eu vou ter lá o laboratório que vai fazer o transgênico, né? Ou seja, aquela semente que foi modificada geneticamente no laboratório, que vai ser mandada para o campo, que vai ser plantada, né? Então, o trigo transgênico, e aí depois de eu produzir, eu colher, eu vou voltar com ele, né, para a indústria para produzir coisas. Então, sei lá, produzir o biscoito da vaquinha, ok? Então, quando a gente fala sobre o complexo industrial, e tá bem na moda a gente falar sobre ele, a gente está falando de uma grande cadeia de suprimentos, uma grande cadeia de integração entre o campo e a cidade, entre a produção agrícola, entre a indústria, né, entre o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Porque eu falei para vocês do setor primário, mas o secundário e o terciário. Prof, quem que é setor secundário? É a indústria. Né? A gente também fala, por exemplo, da construção civil. E o setor terciário é o do comércio, do serviço. É eu estar vendendo esse produto, tá bom? Então, apenas a etapa de plantio? Não. Até mesmo porque ele fala pra gente, é um complexo, tá? A integração entre produção agrícola, indústria de insumos e setor de serviços. Tá aqui o gabarito da letra B. Quando eu falei para vocês que envolve países, por exemplo, a gente compra máquinas e fertilizantes de outros países, vão ser voltados para a produção agrícola aqui do Brasil. Há um movimento de camponeses que lutam pela reforma agrária no interior do país, não tem nada a ver aqui com a história, tá? A reforma agrária é um movimento voltado para a redistribuição mais igualitária de terras no Brasil. A gente sabe que o acesso à terra no Brasil ele sempre foi um acesso elitizado de uma certa maneira. Então, uma das grandes características da estrutura fundiária do Brasil é ser desigual. Prof, o que é estrutura fundiária? Como estão distribuídas as propriedades de terras no Brasil. Então, a gente sabe que em números de áreas predomina-se os latifúndios, as grandes propriedades de terras. Então, é muita terra na mão de poucas pessoas. Mas, como eu falei, isso é resultado de uma lógica histórica. Primeiro, os portugueses chegaram aqui. Quem teve acesso à terra no Brasil? Foi ali os capitães donatários, porque Portugal deu faixas de terras, deu lotes de terras às elites portuguesas, né, que são as sesmarias ou as capitanias hereditárias, né, que a gente conhece. Então já foi elitizada, é a elite portuguesa que tinha acesso à terra no Brasil. E posteriormente, a gente vai ter a lei de terras. A lei de terras vai falar que só quem tem acesso à terra no Brasil é quem pode comprar. Só que a gente está falando do quê? De século XIX, onde o Brasil ainda é um país escravista. Então, a gente não tinha nem estrutura assalariada no Brasil direito. Então, quem é que vai ter acesso a essa terra? Vai ser as elites, porque elas podem comprar, tá? Então, ao longo do tempo, a gente sabe que grande parte dos agricultores, grande parte, né, da população não teve acesso à terra do Brasil. É um país muito desigual em relação à distribuição de terras. E aí a gente vai ter durante o século XX esse movimento ganhando força, que é uma tentativa da gente ter uma melhor distribuição de terras, né? Acesso a terras
principalmente mediado pelo Estado. Então, por exemplo, em 1964, a gente vai ter o Estatuto da Terra, que vai promover a reforma agrária por função social da terra, mas a gente sabe que a gente está falando de 1964, né? A gente já está falando de um momento em que o Brasil está ali com os militares, e aí essa reforma ela vai ser uma reforma bem conservadora, de uma certa maneira, né? E é isso. E mesmo assim, gente, por mais que a gente tenha ali o Estatuto da Terra que traz pra gente uma promoção de reforma agrária, essa reforma agrária ela nunca vai ser alcançada de fato, né? Então é isso. A substituição total da produção de alimentos por biocombustíveis, nada a ver. A gente, de fato, em um certo momento, principalmente ali na década de 70, na década de 80, a gente vai ter uma diminuição na produção de alimentos para produzir cana-de-açúcar voltado para as usinas sucroalcooleiras, tá? Por quê? Em 1973, a gente vai ter uma crise do petróleo no Brasil e internamente a gente vai ter a tentativa de produção de biocombustível através do Proálcool, né, do Programa Nacional de Álcool. Então, a produção de cana-de-açúcar voltada para essa produção de biocombustível vai ter um subsídio do governo e as pessoas, obviamente, vão querer plantar cana em vez de alimentos. Então, a gente vai ter uma diminuição da produção de alimentos no Brasil para a questão de biocombustíveis, mas não é uma substituição total. Show? Muitos tópicos de agricultura aqui para vocês, né, gente? Tem gente que fala assim, professora, você tinha que ser mais direto nas suas respostas. Mas a ideia aqui é, a partir de uma questão, eu conseguir avaliar várias, né? Várias características, tá? Então, por exemplo, todos esses tópicos que eu tô falando para vocês é uma aula de agricultura brasileira. Então, em uma questão, eu tô tentando pegar o máximo de características, até mesmo porque a gente já está terminando essa semana voltada para o IBGE. Então, a ideia é trazer aí para vocês várias características, mesmo que não seja ali a resposta da nossa questão, né? Uma super aula aqui. Em várias questões, uma super aula. A expansão da fronteira agrícola no Brasil. Professor, o que é fronteira agrícola? É um espaço voltado para a agricultura e agricultura comercial, tá? Como eu falei para vocês nas questões anteriores, a gente teve uma especialização de algumas áreas do Brasil em algumas frentes agrícolas, mas quando a gente vai parar e pensar de que o território brasileiro ele tem que ser especializado na agricultura comercial, a gente vai olhar para o Centro-Oeste, né? Então, a fronteira agrícola brasileira, ela vai ser inicialmente, a tradicional vai ser no Centro-Oeste, ela vai tentar avançar em direção à região Norte, mas ela acaba avançando em direção à região amazônica. E a gente sabe, de uma certa maneira, que existe uma pressão muito grande para a proteção da região amazônica, por causa da floresta amazônica, etc. E aí, a nossa fronteira agrícola, ela vai ser organizada, que é essa área, né, voltada para a agricultura, para o agronegócio, né, também porque a gente vai começar a viver a Revolução Verde, que é esse movimento que vai promover essa agricultura comercial no Brasil a partir da década de 60 e 70. Então, a gente vai começar a olhar para o Centro-Oeste, o Centro-Oeste era a área menos ocupada, né? Então, é um momento ali que a gente está construindo Brasília, que a gente está olhando para o Centro-Oeste por uma outra visão, e aí a gente vai começar a organizar, né, a nossa fronteira agrícola a partir da década de 60 e 70, sob uma lógica da Revolução Verde. Então, a gente organiza, começa a plantar soja, monocultura, os grandes latifúndios são promovidos ali no Centro-Oeste, a gente tenta avançar para a região amazônica, mas a gente sabe, né, que existe ali uma pressão muito grande para a proteção da Amazônia, e aí a gente cria um arco de desmatamento, mas a gente também não consegue avançar muito. E aí o que acontece? A fronteira agrícola, ela vira em direção ao Nordeste. Então, quando a gente fala, por exemplo, da nova fronteira agrícola brasileira, a gente vai falar do Matopibá. E o que é o Matopibá? É a nova fronteira agrícola brasileira, onde a gente está com o agronegócio, plantando soja e indo em direção ao Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá? Obviamente que eu tô falando aqui não de todas as áreas, tá? Mas no caso do Tocantins no Nordeste, mas principalmente para o Nordeste, tá? Então, essas áreas aí, elas vão começar a terem partes de seus territórios voltados para a agricultura comercial, né, o oeste da Bahia.
Ok? Então, hoje, quando a gente fala sobre fronteira agrícola tradicional, a gente olha para o Centro-Oeste. Mas quando a gente fala para a nova fronteira agrícola brasileira, a gente está falando de Nordeste. Eu sei que o Tocantins não fica no Nordeste, mas, né, só para pontuar. Para o Mato Piba, show? A expansão da fronteira agrícola brasileira, a partir da década de 70, em direção ao Centro-Oeste e ao Norte, foi impulsionado pelo... Então, a gente está falando do início mesmo, tá? Então, aqui era para produção monocultura de soja no Cerrado, tá? E a coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: o Centro-Oeste foi uma das últimas áreas a serem ocupadas, ela sempre foi vista como uma fronteira a ser desbravada. Vargas já falava sobre marcha para o Oeste, então marcha para o Centro-Oeste, né? Numa alusão à marcha do Oeste que teve nos Estados Unidos. E isso foi feito, né? Foi concretizado efetivamente com o JK, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E aí, né, depois o Centro-Oeste vai virar uma fronteira, é uma área que está desocupada, voltada aí para o agronegócio, só que tem um problema. O Centro-Oeste tem chapadas e chapadões, ou seja, planaltos, e tem um solo que é acidificado. Ou seja, fisicamente falando, não é uma área boa para plantar. Só que a gente já está na década de 70, a gente está falando de tecnologias muito avançadas. Então, com tecnologia, a gente consegue superar essas adversidades físicas que o Centro-Oeste promove para a gente. E uma dessas é o processo de calagem, que é aplicar cal. Nem é tão tecnológico assim, mas é aplicar cal para eu tirar essa acidez e aí eu consigo plantar. Então, a adaptação da cultura de soja aos solos dos cerrados por meio de técnicas como a calagem. E o nosso gabarito já está aqui na letra A. Foi bastante agricultura, né? Essa aula. Descoberta de grandes jazidas de ouro nessas regiões, está falando de Minas Gerais, né? Do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, ele tem ali outras jazidas minerais, então tem bauxita, tem manganês. Manganês tem bastante, né? Ali no Mato Grosso do Sul, mas ouro é pouco, tá? Ouro é mais focado mesmo, ouro é mais focado ali no quadrilátero ferrífero mesmo, em Minas Gerais, tá? Faltas de chuvas no Sudeste, aí misturou tudo, né? A gente vai ter até uma migração de fazendeiros, mas migração de fazendeiros do Sul para o Centro-Oeste, na década de 70. Se vocês estudarem migração, vocês vão ver que é um dos grandes fenômenos de migração que a gente vai ter no Brasil, é essa migração de fazendeiros do Sul para o Centro-Oeste. Proibição do cultivo de grãos na região Sul e Sudeste por leis ambientais, a gente não teve isso, tanto que a gente tem café e etc. no Sudeste, no Sul. Show? Então, gabarito mesmo. Letra A. Espero aí que vocês tenham gostado, novos temas. Qualquer dúvida, manda para mim. E é isso. Até a próxima.